Olá, eu sou o pastor Alex e você está junto comigo na 9ª temporada do Clube do Livro. E esta temporada é a temporada de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Estamos na carta de número 5 e eu quero agradecer você por estar conosco nesta temporada e desfrutando nessa jornada de tantas descobertas do mundo espiritual, de tantas descobertas da nossa vida prática, de descobrir o quão importante é uma vida de oração, de descobrir o quão importante é de orar a palavra, de descobrir o quão importante é de não criarmos personagens na nossa mente e orarmos por esses personagens, não por pessoas reais. O C.S. Lewis está dando uma aula a respeito de vida espiritual por uma perspectiva antagônica que talvez dificilmente nós veremos em alguma outra obra literária. Feliz que os seus comentários tenham aquecido o nosso grupo, têm feito com que os nossos vídeos no YouTube possam ser ainda mais interessantes. Lembrando que este Clube do Livro tem o intuito de nos edificar mutuamente, de nos impulsionar. Como falei ontem, o seu testemunho pode ser a resposta da oração de alguém. O seu compartilhar pode ser a palavra de libertação que alguém está buscando. Então, não só desfrute dos vídeos, do capítulo, do áudio, mas também contribua nesta comunidade de fé tão incrível. Deus abençoe a tua vida, seja o que você estiver fazendo. Se você estiver no seu trajeto de casa para o trabalho, de trabalho para casa, se você estiver na academia, você que está no devocional em família, como é bom saber que tem pessoas do Clube do Livro que usam o livro para um devocional em família. Também quero agradecer você que tem recebido os áudios, você que não está na comunidade do Clube do Livro no WhatsApp, mas tem recebido os áudios, está acompanhando pelos links do Google Drive, que Deus possa te abençoar poderosamente. E oramos para que esta carta de número 5 possa falar poderosamente ao nosso coração. Senhor, nos conduza nesta leitura, nos dê sabedoria nos comentários e que possamos, em nome de Jesus, desfrutar de uma visitação do céu, em nome de Jesus. Amém. Bom, seguindo a dica da minha querida esposa, a pastora Adriana, eu quero dizer para vocês que nós estamos numa obra de ficção, um romance epistolar cheio de comédia, mas também de tantas profundidades e verdades espirituais. Eu gosto de obras complexas como essa, embora você possa dizer, pastor, ela é simples. Eu não consigo ver dessa forma. Eu vejo uma obra extremamente complexa de um autor que usa de diversas linguagens para contextualizar algumas verdades, usa da ficção para nos trazer uma verdade sobre o mundo espiritual. Na verdade, eu acho essa obra é tão complexa que parece simples, deu para entender? Ou ela é tão simples que não conseguimos ver a complexidade. Mas é legal a gente situar você e até mesmo eu me situar a respeito de tudo que está acontecendo. Então nós temos uma obra de uma perspectiva de demônios a respeito do paciente, que somos eu e você na vida real, e o inimigo, que é o próprio Deus. Ele introduz alguns personagens, como a mãe do paciente, que ele usou nas cartas anteriores, alguns demônios que estão trabalhando ali como o mal dadiposo. Então, existem personagens que vão sendo inseridos para a construção dessas cartas. Mas algo que eu queria falar para você é que eu percebi na carta de número 4 uma mudança legal na forma com que o maldanado ele trata o seu sobrinho. Você percebe que existe uma certa inquietude e uma leve irritação por conta da postura do Vermelindo em relação àquilo, em relação à expectativa do seu tio. Eu não sei como vai ser essa carta, mas eu creio que estamos caminhando também para uma mudança, uma transição de escrita aqui, não transição do contexto literário, mas as cartas estão nos conduzindo a um estranhamento de relacionamento. Posso estar completamente equivocado, porque como eu falei anteriormente, eu nunca li esse livro, então são só suposições em cima de um roteiro. Mas vamos lá? Carta de número 5 começa assim. Meu querido Vermelindo, é um pouco decepcionante esperar um relatório detalhado sobre o seu trabalho e receber, em vez disso, uma rapsódia tão vaga quanto a sua última carta. Falei para você? Você diz que está pulando de alegria, entre aspas, delirando,
Porque os humanos europeus começaram outra guerra. Sei muito bem que bicho lhe mordeu. Você não está louco, só está bêbado. Lendo bastante as entrelinhas do seu delirante relato sobre a noite insone de seu paciente, posso reconstituir com grande precisão o estado mental dele. Uma outra coisa interessante aqui nesse livro é que você só vê as respostas. Por isso que o livro é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Significa que entre uma carta e outra que nós lemos existe uma resposta do Vermelindo. Ou seja, são cartas de resposta a inquietudes que o Vermelindo ou situações que o Vermelindo passou para o Maldanado. Então existe uma carta, uma resposta entre uma carta e outra, tá? Só para nós nos situarmos. Essa foi a primeira vez na sua carreira que você provou daquele vinho que é a recompensa de todos os nossos esforços. A angústia e o atordoamento de uma alma humana. E isso subiu à sua cabeça. Claro que não o culpo. Não posso esperar a maturidade dos jovens. Será que o paciente reagiu a algum dos retratos do futuro horror que você pintou para ele? Será que você trabalhou direitinho em cima de alguns vislumbres regados à autocomiseração do seu passado feliz? Será que havia algumas sensações refinadas na boca do estômago dele? Será que você tocou o seu violino lindamente? Bem, tudo isso é bem natural, mas lembre-se, Vermelindo, de que o dever vem antes do prazer. Se qualquer comodismo de sua parte levar à perda definitiva de sua Se qualquer comodismo de sua parte levar à perda definitiva de sua presa, você será condenado a privar-se eternamente da bebida da qual se degustou o primeiro gole. Se, por outro lado, puder finalmente ganhar a alma dele com determinação e frieza, aqui e agora, então ele será para sempre seu. Um cálice vivo, cheio até a borda de desespero, terror e assombro que você poderá levar aos lábios quantas vezes quiser. Portanto, não permita que nenhum entusiasmo temporário tire o foco de sua atividade principal, que é solapar a fé e impedir a formação de virtudes. Veja, o trabalho do diabo é roubar de nós a fé e o estabelecer de virtudes na nossa vida. E ele está aqui falando para o Vermelindo o seguinte: você precisa ser responsável, diligente. Tem um texto na palavra que diz que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A gente precisa ponderar o fato de que muitas vezes os cristãos são um tanto quanto... difícil falar sobre isso, né? Um tanto quanto imprudentes, mas não é essa a palavra, amor. É um tanto quanto conformados demais, né? Porque aqui eu acredito também que a gente possa fazer um paralelo. Olha só que absurdo que o pastor Alex está falando. Traçar um paralelo. Ele está falando o seguinte: olha, você provou de algo que é muito bom, mas não se acostume com isso. Quantos de nós cristãos nos acostumamos com uma porção pequena da manifestação do Espírito Santo na nossa vida, se é que pode existir uma manifestação pequena? Mas o que eu quero dizer é quando você alcança um pequeno período de paz na sua vida, de tranquilidade, uma revelação da palavra de Deus lhe chega à mente, ao coração, e você se dá por satisfeito, você e eu nos damos por satisfeitos, e nós nos acostumamos com aquela porção, que não é tudo que Deus tem para nós. Não é tudo que o Espírito Santo revela para nós. Eu estou lendo o livro de Isaías enquanto gravo esse vídeo. Eu tenho meditado no livro do profeta Isaías. E é interessante, né, como ele mesmo diz o quão poderosas são as obras de Deus e o quanto nós nos conformamos com tão pouco. E é interessante a gente pensar que existem construções que Deus quer fazer na nossa vida e que o diabo vai tentar a todo custo. Lembra que a cosmovisão do livro, ela já começa de cara, o C.S. Lewis já deixa claro que existem duas classes de pessoas. Nós falamos isso na introdução. Aqueles que não dão crédito nenhum às obras do inferno e aqueles que dão valor demasiado às obras do inferno.
Então o que acontece? Tem muitas pessoas que não acreditam nessas manifestações ou não acreditam que existe uma guerra sendo travada nesse exato momento e nós nos acostumamos com um tipo de vida saudável. De uma forma, de novo, essa palavra antagônica está sendo muito repetitiva, até parece prolixo, mas é importante para a construção da ideia que o C.S. Lewis está trazendo, de que esse antagonismo, olha, presta atenção, não se conforme, tem muito mais. Ele está falando isso por um demônio que está atormentando a vida de um paciente, que no caso somos eu e você. Mas será que trazendo para o outro lado da história, será que nós nos conformamos muito fácil com a superficialidade das coisas? Com pequenos gostos ou vislumbres de uma manifestação do Espírito Santo? E para nós está tudo bem isso? Será que a gente não precisa tomar um pouco mais de cuidado? Fez sentido, amor? Em sua próxima carta, quero que você me preste, sem falta, um relatório completo das reações do paciente à guerra. E aqui só mais uma questão, Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo aqui. De modo que possamos analisar se estaremos mais propensos a torná-lo um patriota extremo ou um pacifista militante. De novo, veja só o que eu falei, o antagonismo. Ou você é frio ou você é quente demais. Tá? Não foi um bom exemplo porque a Bíblia fala de não sermos mornos, mas ou você segue fielmente um lado ou você segue fielmente o outro e você... É falta de equilíbrio, exatamente. No caso, o paciente se transforma em um patriota extremo ou um pacifista militante. O que ele está falando é uma falta de equilíbrio e isso é preocupante para nós que somos cristãos. Há todo tipo de possibilidades. Nesse meio tempo, devo alertá-lo a não esperar demais da guerra. É claro que uma guerra é diversão garantida. O medo, o sofrimento imediatos dos humanos são um refresco legítimo e prazeroso para os nossos muitos trabalhadores que pegam no pesado. Mas que bem permanentemente isso poderá fazer se não tirarmos disso vantagem para levar almas ao nosso Pai nas profundezas? Quando vejo o sofrimento temporal dos humanos que conseguiram escapar de nós, sinto como se estivesse sido autorizado a provar do primeiro prato de um banquete farto e depois tenha sido impedido de comer o resto. Isso é pior do que não tê-lo sequer provado. O inimigo, fiel aos seus métodos bárbaros de guerra, permite-nos testemunhar a breve misericórdia de seus prediletos tão somente para nos afligir e tormentar. Escarnecer da fome incessante que, ao longo desta fase atual do grande conflito, seu bloqueio está reconhecidamente impondo. Vamos então pensar primeiro sobre como usar e depois como nos deliciar com essa guerra europeia, pois há certas tendências inerentes a ela que não estão em si mesmas de forma alguma atuando a nosso favor. Podemos ter esperança de achar alguma dose de crueldade e de impiedade, mas se não formos cuidadosos, veremos milhares se voltando para o inimigo em sua tribulação, enquanto dezenas de milhares que não irão assim tão longe e ainda assim terão a sua atenção desviada de si mesmos para os valores e causas que acreditam serem superiores a eles próprios. Sei que o inimigo desaprova muitas dessas causas. Lembrando, o inimigo é Deus. Mas é aí que se mostra tão injusto ao premiar muitas vezes aqueles seres humanos que deram suas vidas por causas que ele considera ruins. A partir da fundamentação monstruosamente sofisticada de que os seres humanos as achavam boas e estavam fazendo o melhor que sabiam. Considere ainda quantas mortes indesejáveis ocorrem em tempos de guerra. Pessoas são mortas em lugares onde sabiam que poderiam morrer e para os quais vão preparadas. Se já estiverem de alguma forma do lado do inimigo, seria tão melhor para nós se todos os seres humanos morressem em hospitais caros, cercados por médicos que mentem, enfermeiras que mentem e amigos que fazem o mesmo conforme foram por nós, treinados a prometer vida para os moribundos, a encorajar a crença de que a doença pode ser tida como desculpa para qualquer indulgência e até mesmo, se nossos trabalhadores fizerem bem o seu trabalho, a negar qualquer sugestão de que se chame um reverendo,
a menos que se sonegue ao doente sua verdadeira condição. É interessante aqui, é claro que isso serve para nós, de forma nenhuma quero tirar de nós essa literatura, mas aqui esse capítulo também é muito real para aqueles que estavam vivendo naquele tempo. É interessante a gente pensar, né? Porque o apóstolo Paulo, ele diz que quando sou fraco, aí sim que sou forte. E a gente pode olhar para essa verdade que o apóstolo Paulo declara por uma perspectiva que eu vi poucos pastores ministrarem, que é a questão da perspectiva espiritual. Por que Paulo diz que quando ele é fraco, ele é forte? É porque ele está dizendo que a partir daquele momento ele está lutando por uma causa que é sobrenatural. Que a causa dele não é uma causa somente terrena, mas ela toca a eternidade. Quando ele faz o paralelo das pessoas que vão para a guerra a serviço, ou que quando vão para a guerra são do inimigo, ou seja, pessoas cristãs, fiéis a Deus, que são santas e vivem em retidão, e quando vão para a guerra, elas estão com a mente voltada para um propósito maior. O propósito é vencer a guerra e lutar pelo seu país, lutar pelos seus ideais. Ali o inimigo tem pouca ingerência. Isso é o que ele está dizendo na minha percepção de leitor. Isso também traduz para os nossos dias, para mim, para você hoje, qual é o propósito da nossa vida? Pelo que nós temos lutado? Porque se a partir do momento que nós temos um propósito, e se esse propósito, como o do apóstolo Paulo, é um propósito que toca a eternidade, o que acontece? Nós estaremos menos sujeitos a essas interferências demoníacas, a essas sugestões demoníacas. O relativismo ou o extremismo, eles não vão roubar de nós a fé e a perspectiva bíblica a respeito da nossa vida com Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Certo? Prestar muita atenção nos nossos propósitos e entender que, olha só, eu achei isso interessante do exemplo que ele usa, né, da pessoa no hospital, porque a pessoa no hospital, ela pode ser facilmente ludibriada, porque ela está talvez emocionalmente frágil, ela não está tão atenta assim, então as sugestões são mais fáceis de ser aceitas. É interessante pensar por essa ótica. Continuando. E quão desastrosa para nós é a lembrança da morte que a guerra impõe. Uma de nossas melhores armas, no contentamento mundano, se mostrará inútil. Nos tempos de guerra, nem mesmo um ser humano consegue acreditar que viverá para sempre. Sei que o Casca-Grossa e outros viram nas guerras uma grande oportunidade para atacar a fé, mas penso que esse ponto de vista seja exagerado. Os humanos partidários do inimigo foram todos plenamente instruídos por ele a enxergar o sofrimento como uma parte essencial daquilo que ele chama de redenção. De modo que uma fé destruída pela guerra ou pela pestilência não pode realmente ter sido digna do esforço de ser destruída. Estou falando daquele sofrimento difuso por um longo período tal como o que a guerra irá produzir. É claro que, no exato momento do terror, do luto ou dor física, você poderá capturar o seu homem quando a razão dele estiver temporariamente suspensa. Mas, mesmo então, se ele candidatar-se ao quartel-general do inimigo, constatei que seu posto será quase sempre defendido. Com carinho, seu tio maldanado. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é a forma didática como ele apresenta realidades que nós vivemos no nosso cotidiano. Ou seja, ele traz, e o poder de síntese dele é absurdo, mas ele traz para nós verdades do nosso dia a dia e como nós podemos reagir a elas, enxergando as obras do inimigo. É muito, muito, muito bom. Meu Deus do céu. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa carta de número 5 e que possamos, Senhor amado, entender o propósito da nossa vida. Na verdade, essa é a pergunta. Como nós temos vivido com o nosso propósito e o quanto nós estamos dispostos a pagar de preço por ele. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos por mais esse vídeo, por mais esse áudio. Em nome de Jesus. Amém. Se você está no YouTube, inscreva-se e dê um like nesse vídeo, compartilhe no seu status do WhatsApp, nas suas redes sociais. Se você está aqui no nosso grupo Raiz do Clube do Livro no WhatsApp, escreva aqui abaixo seus comentários. Lembre-se, nós estamos aqui para nos edificar mutuamente. Deus abençoe e até amanhã com a carta de número 6.